Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver um exemplo de execução do teste de homogeneidade de variâncias de Levene, utilizando o SPSS. Este teste é normalmente um pressuposto antes de realizar um teste principal e aborda o seguinte: se a dispersão dos valores de uma variável numérica for semelhante nos vários grupos em que está a ser medida, então poder-se-á utilizar um teste paramétrico para fazer o teste principal. Se, pelo contrário, houver um grupo em que essa variável tem uma dispersão diferente das outras, varia mais ou varia menos que nos outros grupos, já não faz muito sentido usar esse teste para as comparar em pé de igualdade. Então é necessário usar um outro teste, não paramétrico, que, como teste principal, irá corrigir essa dispersão diferente pelos grupos. Aqui o cenário é: será que a ansiedade pré-natal que as mulheres sentem quando estão grávidas é a mesma nos 3 grupos de grávidas que vão ser avaliados, que neste caso se baseia na confiança em conseguir dar banho ao bebê? Há mulheres que acham que não vão conseguir fazer isso, há outras que acham que terão algumas dificuldades, portanto é o talvez, e há aquelas que estão plenamente convictas de que vão conseguir dar banho ao bebê. São esses os 3 grupos em que vamos ver se a dispersão da variável da ansiedade pré-natal é ou não é semelhante. E como se vê aqui por este diagrama do mapa da estatística inferencial, a certa altura fala-se em testar a homogeneidade de variâncias da variável escalar, que neste caso seria a ansiedade pré-natal, nos vários grupos. Se sim, se essas variâncias forem semelhantes, pode-se usar, por exemplo, o teste da ANOVA unifatorial. Se não, já se deveria usar o teste de Kruskal-Wallis como teste principal. Daí que este teste de homogeneidade é o tal teste de pressuposto para derivar para um caminho ou outro. Prosseguindo então com o teste, aqui está o cenário. E vamos, antes de mais, identificar as variáveis na base de dados que medem tanto a ansiedade pré-natal como a confiança em conseguir dar banho ao bebê. Esta última surge aqui na linha 47, só banho antes, e o seu texto é: com aquilo que sabe, acha-se capaz de sozinha dar banho ao seu bebê. As opções são: não, mulher não se acha capaz; sim, mas não sabe se será da forma mais correta, é o talvez; e sim, e creio que será da forma mais correta, confiança plena. Daí que temos 3 grupos. E vamos ver se a variável da ansiedade pré-natal, que está aqui na linha 75, score da ansiedade específica da gravidez antes de receber o ensino, que é escalar, numérica, se esta variável tem então dispersões semelhantes nesses 3 grupos de mulheres. Esta variável varia de 4 a 20 pontos, em que os valores das mulheres da amostra são estes: quanto mais próximo do 4, mais tranquila, menos ansiedade pré-natal; quanto mais próximo do 20, mais ansiosa a mulher está. Identificadas as variáveis, vamos prosseguir escrevendo as hipóteses que consistem no primeiro passo de conduzir um teste de hipóteses. E a hipótese nula assume sempre que não há relação entre as variáveis, ou seja, assume a igualdade. Neste caso, que a variância dessa tal ansiedade pré-natal é igual, quer seja nas mulheres que têm plena confiança em conseguir dar banho, quer seja naquelas que têm apenas uma confiança parcial, quer seja naquelas que não têm confiança nenhuma. Em notação matemática, isso dir-se-ia com esta letra sigma, que designa o desvio padrão, e quando é ao quadrado, é a variância. A variância é o quadrado do desvio padrão, e tanto uma como outra são medidas de dispersão de uma variável numérica. Daí que a hipótese nula traduz-se em escrever que a variância do grupo 1 é igual à do grupo 2 e é igual à do grupo 3. A hipótese alternativa diz que há pelo menos um desses 3 grupos que tem uma variação diferente na ansiedade pré-natal. E se isso acontecer, ter-se-á que usar um teste não paramétrico. Avançando para o segundo passo, realizar o teste, ele está disponível neste caminho e no SPSS vamos ao menu Analyze, Estatísticas Descritivas, Explorar. Vou começar por, com o botão direito do rato, clicar numa variável qualquer para apresentar os seus nomes, em vez dos rótulos, porque torna-se mais fácil identificar as variáveis, e agora vamos passar as variáveis em causa para o sítio certo. A variável do score da ansiedade deve ir da lista da esquerda para o campo das variáveis dependentes. E a variável que forma os grupos, acha-se capaz de dar banho ao bebê, deve ir para o campo dos fatores. Então, o score da ansiedade antes vai para as dependentes e o só banho antes vai para os fatores. Depois, premindo o botão dos gráficos, Plots, vamos desligar os de extremos e quartis, vamos desligar os de tronco e folha e vamos ligar os tais testes de homogeneidade de variâncias, que é o teste de Levene. Botão Plots, desligar o Box Plot, extremos e quartis, desligar o Stem and Leaf, tronco e folha, e ligar Spread and Level with Levene Test, o teste de Levene, neste caso não transformado, o original. Premimos o botão contínuo e o OK, e com isso realiza-se o teste, que surge numa nova janela de output, está aqui, número de casos processados, neste caso são 9 mulheres que não têm confiança, 31 confiança parcial e 10 confiança plena em conseguir dar banho. Estatísticas, e finalmente aparece a tabela com os resultados do teste de homogeneidade de variâncias, mas que também já estão projetados aqui neste stat, e isto foi o resultado do segundo passo. terceiro passo consiste em registrar o valor de P, o valor de prova do teste, compará-lo com o critério de rejeição,
que normalmente são os 5%, e decidir aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Neste caso, baseado na média, porque aparecem aqui resultados para o teste de Levene baseados na mediana e noutros valores, média parada, etc., mas baseado na média, que é o mais utilizado, diz-me que o valor de P são 0,224, passando a vírgula 2 casas para a direita, 22,4%. Ora, como isso é maior do que 5%, a probabilidade da hipótese nula acontecer é bastante razoável, pelo que eu não vou rejeitar essa hipótese. E essa hipótese dizia, quarto e último passo, concluir, que as variâncias eram iguais nos três grupos, pelo que eu concluo que não há evidência estatística suficiente para afirmar que elas sejam diferentes. Por outras palavras, há uma variação semelhante da ansiedade pré-natal nos três grupos de grávidas. E, por exemplo, poderia avançar para o teste da ANOVA porque o pressuposto validou que se poderia utilizar esse teste. Como notas finais, convém referir que a variância mede a dispersão dos valores em torno da média, pelo que não bastaria ver se as variâncias são diferentes nos vários grupos, ou neste caso, os desvios padrões, que medem também a dispersão. No entanto, se as médias forem diferentes entre os grupos, o teste de Levene já leva isso em conta, por isso é que se fez o teste de Levene para ver a homogeneidade de variâncias. Também convém salientar que, se quiser comparar a dispersão entre os grupos de forma descritiva, não inferencial, que foi o propósito deste vídeo, o ideal será usar o coeficiente de variação, porque aí já coloca em pé de igualdade as diferentes variáveis que se estiverem a analisar, independentemente de estarem a ser medidas ou não em unidades semelhantes. Mas isso já foi abordado num outro vídeo, analisar os dados, neste caso, estatística descritiva univariada para variáveis quantitativas. E o screencast teórico, na sua parte 3, mostra como calcular o tal coeficiente de variação. Outras duas notas têm a ver com o facto de, se a variável escalar, que neste caso era a ansiedade pré-natal, não for normal nos vários grupos, neste caso nos três grupos, dever-se utilizar o teste de Levene baseado na mediana, que é o que aparece aqui em segundo lugar, based on median. Neste caso confirmava também, porque 48,2% é superior a 5% e levava a aceitar a hipótese nula. Isto porque os pressupostos para realizar o teste de Levene, que é um teste paramétrico, são que os grupos devem ser independentes, e aqui são, as mulheres que estão nos que não têm confiança são diferentes das que estão na confiança parcial e das que estão na confiança total. Os grupos são independentes. E a variável escalar deve ser normal nos vários grupos. Nós não testamos isso. E porquê? Porque o teste de Levene é robusto a essa não normalidade. Por isso, podemos sempre fazer o teste de Levene, mesmo que haja alguns desvios da normalidade. E por isso é que se analisa sempre baseado na média. Uma outra questão é que este teste de Levene já vem por defeito, já vem por atacado, quando eu faço os testes principais em que ele é necessário. Por exemplo, se eu estiver a fazer o teste da ANOVA unifatorial, já surge uma tabela, se eu a ligar, que o título é Teste de Homogeneidade de Variâncias e que me permite ver, neste caso o valor de P são 22,4%, o que levaria a concluir que as variâncias são iguais. Se eu estiver a fazer um teste T para duas amostras independentes, também há uma secção nos resultados do teste, que é logo as primeiras colunas, que tem o teste de Levene para a igualdade de variâncias e que me permite depois concluir qual o valor de P que eu devo ler no teste T de igualdade de médias. Vistas estas notas, falta referir o enquadramento deste vídeo no contexto de todos os screencasts do curso. Estamos na última fase de hipoterreno, empírica, e nas suas duas etapas do meio, analisar os dados porque se mostrou como realizar um teste de homogeneidade de variâncias de Levene e interpretar os resultados porque se observou o seu valor de P e se concluiu, neste caso, que as variâncias da ansiedade pré-natal eram semelhantes nos três grupos de grávidas em que estavam a ser medidas.